universo de quem não come carne é rodeado por mitos e hoje eu quero de uma vez por todas desvendá-los com vocês. Olá, meu nome é Bárbara Sens e esse é o Bat Talks, um podcast que também é transmitido no YouTube. Aqui você vai encontrar conversas entre amigos sobre as aventuras de simplesmente sermos nessa vida. O objetivo é acrescentar algo no seu dia, uma inspiração, um insight ou uma reflexão. Pode ser uma ideia ou simplesmente uma risada. Portanto, sinta-se em casa e seja muito bem-vinda à nossa mesa. Se você está chegando nesse podcast pela primeira vez, seja muito bem-vindo. O intuito desse podcast é, de fato, trazer assuntos que nutrem, mas que não necessariamente são relacionados à nutrição, apesar de eu ser nutricionista. Mas esse é um episódio que eu senti muito de trazer, falando sobre o vegetarianismo, veganismo, um pouco a gente vai tocar nessa diferença, já que existe muitos mitos em torno disso. Se você está assistindo pelo YouTube, eu já te convido a assinar o canal, se inscrever, dar um like nesse vídeo se você gostar realmente, se você sentir que é um assunto do teu interesse, porque isso me ajuda muito, se inscrevendo tanto no Spotify, caso você esteja ouvindo esse podcast, quanto no YouTube, me ajuda que esse conteúdo seja entregue para cada vez mais pessoas. E não esquece de enviar esse vídeo ou esse podcast, seja onde você esteja, tendo acesso a esse conteúdo para as pessoas que podem se beneficiar desse conteúdo, que eu acho que ele vai estar assim super completo. Então, vamos lá começar com o assunto. Eu acho que alguns de vocês começaram a me seguir por conta dos conteúdos sobre vegetarianismo que eu trouxe muito no passado, muitas receitas veganas, vegetarianas, fiz alguns cursos com esse cunho, né, ensinando receitas vegetarianas, veganas, tenho alguns e-books. E eu acho que sempre teve uma certa curiosidade em relação se eu sou vegetariana, vegana, é uma pergunta que eu recebo bastante, as pessoas se confundem. Então, eu vou começar explicando para vocês. Eu me especializei no vegetarianismo, atendo muitos pacientes veganos, vegetarianos desse universo. Então, eu tenho muito conhecimento sobre porque eu me especializei. Mas eu não sou vegana. E eu também não posso dizer que eu sou vegetariana porque hoje eu como peixe. Existia um momento em que sim, eu fui vegetariana e eu não comia peixe, porém eu nunca deixei de comer ovos. Eu como muito pouco laticínios, mas isso eu já consumia pouco mesmo quando eu ainda consumia carne. E eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Basicamente, eu sempre consumi de tudo, de todas as fontes de origem animal. Porém, nunca foi uma grande questão. Carne vermelha eu nunca fiz muita questão. E eu percebi que eu só estava comendo pelo social, porque estava ali, não por ser algo que eu realmente gostava. Depois que eu fui para Tailândia em 2018, eu comi muito frango por lá e eu voltei meio que com asco, assim, de frango. Eu não conseguia mais ver frango na minha vida. Eu já não comia muita carne vermelha, então meio que tinha sobrado ali só peixe e frutos do mar. E eu comecei a estudar e cada vez mais mergulhar sobre alguns aspectos do vegetarianismo, o que leva uma pessoa a parar de comer carne, os benefícios, os malefícios. E aí eu comecei a fazer alguns testes de ficar uma quaresma, tudo começou numa quaresma, em que eu resolvi ficar sem carne, e aí fui experimentando, enfim. E aí eu, de fato, fiquei sem o peixe. E em 2020, foi em 2020 ou 2019, eu fiquei pouco tempo sem comer peixe, totalmente vegetariana, acho que foi um ano e meio. Quando meu pai ficou doente, eu senti necessidade de voltar a comer peixe por diversas questões, tanto para equilibrar um pouco mais a minha alimentação. Eu estava tendo períodos muito fortes de compulsão alimentar, eu sentia que eu também precisava estar um pouco mais terrena aqui, então eu senti que a carne ia me trazer um pouco isso, o peixe, e porque eu estava sentindo muita vontade de comer peixe, eu não estava comendo, mas eu estava sentindo vontade, então parou de fazer sentido para mim. Por quê? Porque eu parei de comer carne por um cunho espiritual. Então, não tem nada a ver com os animais, apesar de, claro, ser um fator que agrega também para eu ter parado de
de comer carne. Também não foi por uma questão religiosa ou ideológica ou de sustentabilidade. Claro que tudo isso é muito legal também, que eu simpatizo bastante, mas o meu motivo para ter parado totalmente com todo tipo de carne foi de cunho espiritual, de elevação de consciência e também porque eu estudava muito, né, sobre malefícios da carne e, enfim, tudo que a carne poderia causar, enfim, mas o que me levou realmente a tomar essa decisão foi um cunho mais espiritual e que não vem ao caso agora, acho que não é o tema do podcast, senão vai ficar muito longo, mas se vocês quiserem, tiverem interesse, eu posso desmembrar um pouco mais do que me levou, né, desse lado espiritual a parar de comer carne, mas fato é que em 2020, ou 2019, enfim, eu voltei a comer peixe e hoje eu como de carne, eu só como peixe e continuo comendo ovos, só não como nenhum outro tipo de carne além de peixes, então não posso me considerar vegetariana. Dentro do vegetarianismo, a gente tem os vegetarianos estritos, que eles não comem nem ovos, nem laticínios e nenhum tipo de carne. Tem os ovo-lacto-vegetarianos, que comem ovos, laticínios, mas não comem nenhum tipo de carne. E aí tem, né, o que algumas pessoas chamam de pescetarianos, que eu me enquadraria, né, que comem peixes. Não comem carne, mas comem peixes. E a gente tem os veganos, e a grande diferença dos veganos é que vai além da alimentação. Para você se considerar vegano, você não pode consumir nada de origem animal, seja por meio da alimentação, por meio do consumo de roupas, bolsas, móveis que você compra para sua casa. Então é um pouco mais profundo, é um estilo de vida todo em que você escolhe não ter nada de origem animal na sua vida. Um pouco mais difícil, desde produtos de higiene, produtos de limpeza, enfim, então nada pode ser de origem animal ou testado em animais. E existe também os vegetarianos estritos, como eu falei, né, que eles não comem carne, e aí tem alguns também que não comem nada de origem animal, no sentido de nem manteiga, que também acaba sendo um laticínio, mel, por exemplo, e, enfim, qualquer outro alimento, que aí é só voltado à alimentação, e eles são chamados de vegetarianos estritos. Mas para você ser vegano, isso engloba toda uma questão. Comumente a gente fala as pessoas que não comem nada de origem animal veganos, mas você precisa saber que o termo certo para veganos são aquelas pessoas que não consomem nada de origem animal ou que tenha sido testado em animais. Eu acho que essa é uma diferença que é interessante a gente explicar, porque existe muita dúvida acerca disso. Outra coisa que eu queria trazer nesse vídeo, para a gente desmistificar um pouquinho, são os principais nutrientes que são importantes o vegano se ater na sua alimentação e que as pessoas ainda têm muitas... ainda não é bem explanado, tem muitas dúvidas em relação aos micronutrientes, né? Algumas vitaminas, minerais. Então você não come carne, você tem deficiência, você precisa suplementar. Então vamos lá, eu separei alguns aqui, claro, existem vários outros, mas os principais. Vitamina B12. A vitamina B12, ela é proveniente de origem animal. Eu não vou também... me aprofundar muito da origem de tudo e tal, porque eu quero fazer desse episódio, dar o máximo de informações para vocês, e para que isso dê tempo eu vou dar uma explicada por cima, e se você tiver mais dúvidas, você pode deixar nos comentários, você pode me chamar no direct, você pode agendar uma consulta comigo, enfim, eu tô aqui para poder te ajudar, mas eu acho que vocês vão sair entendendo bem. Então, a B12, para você obter ela, você precisa comer alimentos de origem animal. E aí, o vegetariano, o vegano, como é que funciona? A gente tem B12 nos ovos e nos laticínios. Então, se você come isso, você já vai estar consumindo a vitamina B12. A grande questão é a absorção, porque existem muitas pessoas que consomem carne e têm deficiência de B12. Uma parte dela é absorvida no estômago, outra parte no intestino. Então, você precisa de um estômago funcionando super bem, de um intestino funcionando super bem, para que você tenha uma boa absorção também.
suplementação. Então, essa suplementação, ela é muito importante para veganos e vegetarianos estritos, muito importante de vez em quando tá fazendo essa suplementação. Para os ovo-lacto-vegetarianos, pescetarianos, é importante, assim como para os carnívoros, você tá fazendo exames de sangue e tá vendo se você está absorvendo essa B12, quais são os níveis legais de B12, e já respondendo uma pergunta que vocês mandaram na caixinha de perguntas que eu abri no meu Instagram sobre esse tema, que era qual a quantidade ideal de B12 nos exames laboratoriais. Se você não me conhece, eu sou pós-graduada em nutrição funcional, então a minha visão dos exames laboratoriais, ela é sempre pensando numa visão de medicina funcional, ou seja, eu não me guio por aqueles valores de referência de exames, tá? Porque aquilo lá é para uma população muito abrangente, pensando que você não tenha uma hipovitaminose, mas a gente não quer que você simplesmente esteja ali um pouquinho acima para não ter uma hipovitaminose, a gente quer que você esteja brilhando, a gente quer que a B12 ela esteja fazendo o papel dela maravilhosamente bem, e para que ela possa fazer isso, você precisa de certos níveis que são a partir de 600, eu gosto de 600, trabalhar com 600, tá? Isso de fato muitas vezes é difícil para a pessoa que não come carne. Então, é necessário a gente suplementar. Eu gosto de suplementar pelo menos 5.000 microgramas. E aí, a forma vai ser de acordo com o que o paciente prefere e também com sua absorção, porque muitas vezes a gente não consegue uma boa absorção do paciente com cápsula, porque passa pelo trato gastrointestinal e às vezes você não está tendo uma boa absorção, você não está com ele legal. E aí, você suplementa e não consegue absorver. Então, eu gosto de fazer ou em pastilha sublingual, ou um filmezinho que você vai colocar ali na língua, também vai absorvendo. E aí, a gente pode ver na melhor forma em consulta, mas pelo menos 5.000 microgramas seria o ideal. Obviamente, a gente precisa avaliar os exames laboratoriais, mas eu gosto de dar essa média aí para vocês. Outra questão muito comum, uma dúvida, é sobre o ferro. Isso porque quando a gente pensa em carne, a gente pensa em ferro, né? Quando a gente pensa em alimentos de origem animal, a gente tem um tipo de ferro diferente daquele ferro dos alimentos de origem vegetal, que se chama ferro não M. Então, os alimentos ricos em ferro de origem vegetal, você precisa ativar esse ferro não M, para que ele seja melhor absorvido. E a gente ativa com vitamina C. Então, se você incluir ali na tua refeição, por exemplo, o feijão, que é um alimento riquíssimo em ferro, se você incluir junto, por exemplo, uma acerola, uma bergamota, uma laranja, um limão, algum alimento rico em vitamina C, a gente já tem essa ativação do ferro não M, você já consegue absorver melhor esse ferro. Por isso que a gente precisa de uma alimentação bem equilibrada, bem organizada e bem planejada, para que o vegetariano, o vegano, ele não tenha uma deficiência de ferro. E claro, a gente também sempre precisa estar acompanhando os exames para ver se você está conseguindo ativar, se você está conseguindo consumir ao longo do teu dia, todos os dias, a quantidade de ferro necessário. Outro micronutriente também que a gente precisa ficar de olho numa alimentação vegana e vegetariana é o cálcio, principalmente se você não consome os laticínios. Lembrando que também a questão dos laticínios é um pouco polêmica no sentido de que o nosso leite não é mais aquela coisa super pura, então ele acaba ali tendo algumas alterações que façam que o cálcio não seja bem absorvido, mas não vou entrar nisso nesse episódio. Se você tiver dúvida, a gente também pode trocar uma ideia sobre. Mas o fato é que a deficiência de cálcio, ela pode estar rolando aí. Precisa de exame laboratorial também para a gente entender se há de fato essa deficiência. Mas onde que a gente acha o cálcio em alimentos de origem vegetal? No tofu, no brócolis, na folha de mostarda, na couve, na escarola, no agrião. E é muito importante também que a gente tenha um cuidado de não consumir fontes ricas em cálcio junto com café, com cacau, espinafre, beterraba, porque
Esses alimentos contêm alguns nutrientes e alguns fitoquímicos que eles competem pelo mesmo sítio de absorção ou que eles diminuem a absorção do cálcio. Então, também, o cálcio é uma coisa que tem que ser bem elaborada, bem pensada para que a gente não tenha deficiência ou então que a gente suplemente. Ômega 3, eu não preciso, acho que nem falar sobre a questão da necessidade da suplementação do ômega 3, porque ela já está super bem explicada no sentido de que mesmo nos peixes a gente não consegue os níveis de ômega 3 necessários para o nosso organismo. Então, nesse sentido, a gente acaba tendo que suplementar cápsulas de ômega 3, já que é um nutriente muito importante, principalmente para combater colesterol, inflamação. É um dos suplementos mais estudados para prevenção e para tratamento de diversos desequilíbrios. Só que quando a gente pensa no vegano, principalmente, ou no vegetariano, ele não quer consumir aquela cápsula de ômega 3 que é proveniente do óleo de peixe. Então, a gente tem que lembrar do nosso óleo de linhaça. E você pode estar consumindo uma colher de chá do óleo de linhaça nas suas refeições, ou então 2 colheres de chá da semente de linhaça no seu dia a dia, porque ela é riquíssima em ômega 3. Então, é fácil da gente estar substituindo isso também. Outro micronutriente que a sua absorção é melhor em alimentos de origem animal é o zinco. A gente encontra o zinco em oleaginosas, no feijão, né, nas leguminosas, nos cereais integrais. E tanto os cereais de fermentação natural quanto a germinação dos grãos e leguminosas melhora a absorção do zinco. Então, você fazer aquele demolho dos grãos é super importante, né? Que é basicamente deixar os grãos imersos na água por um tempo, trocar aquela água, né, que você vê que sai uma espuminha branca, que são os antinutrientes, que impedem a absorção desse zinco. E aí você vai ter uma absorção melhor do zinco quando você for consumir, ou então os grãos germinados, ou até a fermentação natural. Então, isso é uma dica legal, fácil e simples para você ter esse nutriente aí, caso você esteja optando por uma alimentação vegetariana ou vegana. Eu acho que eu falei os principais. Tem outros que a gente pode mergulhar, mas eu acho que esses são os principais, os mais importantes. Lembrando que é sempre interessante a gente olhar individualmente as necessidades antes de sair suplementando ou indicando qualquer coisa. Mas eu quero agora mergulhar mais sobre os mitos e verdades e também quero responder as perguntas que vocês mandaram na caixinha de perguntas. Todo mundo acha que vegetariano é mais saudável, mas será que isso é verdade? E não. Completamente não necessariamente. O que acontece é que muitas pessoas que acabam mudando para a alimentação vegetariana acabam consumindo mais vegetais, mais frutas. E aí, isso claramente, né, acaba trazendo mais saúde para eles. Mas existem várias pessoas que são vegetarianas que estão comendo batatinha frita, que estão com uma alimentação desequilibrada, faltando proteína, consumindo muito carboidrato, muitos alimentos industrializados, porque hoje existem vários alimentos que são veganos, que são industrializados. Então, a qualidade do produto não está relacionada com o fato de ela ser vegetariana ou não. Existem pessoas carnívoras extremamente saudáveis, existem vegetarianos extremamente saudáveis, assim como existem várias pessoas carnívoras que não estão saudáveis e vegetarianos não saudáveis também. Então, uma coisa não está necessariamente relacionada à outra. Vegetarianos são mais flácidos? Por que as pessoas têm esse mito, né? Porque o colágeno, ele vem de origem animal, ele é proveniente de origem animal e a gente tende a pensar que, meu Deus, se eu não suplementar colágeno ou se eu não comer carne, eu não vou ter colágeno. O que acontece é que a gente produz colágeno e o colágeno não é eu vou comer carne, então eu vou ter colágeno. Não é assim que funciona. Assim como, por exemplo, você vai comer fígado, você vai ter um fígado, entendeu? Não é assim que funciona. A gente precisa de alguns aminoácidos, algumas vitaminas e minerais que ajudam nessa síntese de colágeno pelo nosso próprio corpo. Então, o nosso próprio corpo precisa desses nutrientes para ele produzir, tá? Então, não quer dizer que quem não come carne vai ficar mais flácido ou não vai ter colágeno ou vai derreter. Até porque existem, inclusive no mercado, algumas marcas de colágeno veganas. E quem tá agora assistindo pelo YouTube tá vendo que a Mia tá roubando a cena. Ela tá aqui um tempão já, eu pedindo carinho, amada. E agora ela quer sair, essa sapeca. Eu sei que ela tá roubando a cena, mas
vamos tentar focar aqui no que interessa. Existem diversas marcas no mercado de colágenos vegano. E o que tem ali? Simplesmente os aminoácidos e as vitaminas e minerais que são precursores de colágeno. E aí, dando isso para o seu corpo, ele vai produzi-lo. Outro mito é que somente a carne possui os aminoácidos e que nenhum outro alimento possui. E isso não é verdade. Mas vamos lá, vou explicar para vocês o que é um aminoácido. A proteína, depois que ela é quebrada, ela vira aminoácido, para que a gente possa absorver. Existem aminoácidos que são chamados aminoácidos não essenciais que o nosso próprio corpo produz. Então, a gente não precisa consumi-los através de alimentos para que a demanda seja suprida. Porém, existem aminoácidos chamados aminoácidos essenciais, que esses sim, nós precisamos consumir através da alimentação para suprir a demanda do nosso corpo, do nosso organismo. Sabemos que a carne tem esses aminoácidos, mas existem alimentos de origem animal que também possuem esses aminoácidos. Sabemos que os grãos possuem muitos desses aminoácidos, os cereais integrais possuem muitos desses aminoácidos, as oleaginosas possuem muitos desses aminoácidos, as sementes, então a gente consegue sim, nos alimentos de origem vegetal, ter todos esses aminoácidos. E não necessariamente a gente precisa ter todos na mesma refeição, tá? Então, às vezes a gente pensa assim, o arroz e feijão, eles precisam estar junto no prato. Não, você tendo os dois durante o dia, tá ótimo, você vai estar consumindo esses aminoácidos essenciais, tá? Aí a quantidade é uma questão um pouco mais individualizada e a gente vai distribuir ao longo do dia. Mas não é só a carne que possui os aminoácidos essenciais e os outros alimentos, não. A gente consegue em alimentos de origem vegetal os aminoácidos essenciais também. Entenderam? E uma observação importante é que a taurina é um aminoácido que a gente não consegue em alimentos de origem vegetal. Porém, a taurina, ela é produzida pelo nosso corpo, então a gente não precisa se preocupar com isso. Apenas os bebês não a produzem, mas eles conseguem no leite materno ou nas fórmulas fortificadas também, tá? Então, deixando isso bem claro, porque às vezes é uma dúvida também que rola. Outra dúvida que as pessoas têm é sobre a carne ser ruim para a digestão, ser ruim para o intestino, ser inflamatória. O que acontece? A carne, ela é grande parte proteína e também gordura. E esses dois macronutrientes, eles de fato exigem mais tempo de digestão pelo nosso organismo, mais enzimas digestivas para que consiga ser digerida. Então, demora mais para que a gente consiga ter essa digestão. Então, se a gente acaba extrapolando no consumo da carne, a gente acaba se sentindo mal. Por quê? Porque a nossa energia do corpo vai toda para essa digestão. A gente fica horas ali digerindo aquilo, então a gente tem que cuidar para não se passar na quantidade de proteína ingerida, principalmente durante uma refeição. Agora, se a carne vai ser inflamatória, de fato, vai depender da quantidade que você está consumindo, da tua capacidade atual de absorção do teu organismo e a quantidade que você consome ela também ao longo do dia, junto com as suas individualidades biológicas e o teu histórico familiar. Outra questão importante também é sobre essa questão da digestão. Às vezes, você está comendo pouca carne, mas a tua digestão não está legal. Então, a gente precisa melhorar essa digestão para que ela consiga digerir a carne, se não for a questão, né, do consumo exacerbado da mesma. Tudo que vai ficar muito tempo ali no teu intestino sendo digerido, demorando, vai gerar um pouquinho mais de inflamação, porque a gente faz com que bactérias gram-negativas comecem a crescer ali, porque você não está conseguindo digerir direito. Então, aquele alimento, ele fica mais tempo do que ele deveria ali no teu intestino, no teu trato gastrointestinal como um todo. Então, assim, não dá para dizer a carne é inflamatória. Sim, ela pode ser, dependendo da proveniência dela. A gente sabe também que hoje a carne é uma coisa complicada, tem toda a questão de antibiótico, tem toda a questão do que o gado está se alimentando, os animais estão se alimentando, e hormônios, enfim. Então, é um buraco bem mais embaixo, mas assim, falando daquela carne saudável, digamos, que veio lá do pasto, que você criou o animal, e aí de forma bem orgânica, sustentável, enfim, consumiu aquela carne, tem essa questão, tá?
Porque também aí tem todos esses outros lados da carne, e aí vai depender muito, também não é uma coisa que eu quero me aprofundar muito nesse episódio, mas também, se tiverem muita dúvida, vocês comentem aqui que a gente pode fazer um episódio só falando sobre isso. As pessoas perguntam muito se a retirada da carne deve ser gradual. Eu recomendo que seja, mas isso vai depender também muito do teu nível psicológico, do que tá te motivando a tirar a carne. Às vezes é por uma questão de saúde, às vezes é por uma questão ideológica, enfim. Eu sempre recomendo que a retirada seja gradual, porque eu parto de uma linha de que as mudanças devem ser graduais para que elas sejam sustentáveis a longo prazo. Eu não acredito muito nessas mudanças radicais a longo prazo. A curto prazo, sim, legal, acho que funciona, mas não a longo prazo, que quando a pessoa muda, né, a alimentação é isso que ela quer, conseguir manter. Eu costumo dizer que é mais fácil a gente começar retirando carne vermelha, fica 2 meses, de repente sem, ver como é que você fica, né, como é que você se adapta com as outras proteínas, depois tira a carne branca ali, né, frango, enfim, e por último o peixe, e se você sentir a necessidade, sentir a vontade também, por último os ovos e então os laticínios. Não precisa ser gradual, mas eu recomendo que seja. Teu organismo também vai se habituando a digerir mais os grãos, mais alimentos integrais, e eu acho que vai sendo mais sutil e você não vai sentindo tanta falta no sentido do teu dia a dia mesmo, né? Porque é uma coisa que muda. Você aprender a cozinhar outros alimentos, você pensar em outras combinações, você pensar em como que eu vou suprir minha proteína, como que eu vou suprir esses outros micronutrientes que a Bárbara comentou no começo. Então, né, que aí você vai fazendo gradualmente isso sem ter nenhuma mudança brusca e, por vezes, até alguma deficiência. Anemia, eu acho que essa é uma grande preocupação, principalmente de pais, quando o adolescente resolve que ele quer virar vegetariano. Vai ficar fraco, vai ficar com os ossos fracos, ou então vai ficar anêmico, justamente pela questão do ferro. Só que muitas pessoas que comem carne também têm deficiência de ferro, porque tem toda a questão de absorção, tem toda uma questão de que a gente precisa, para vocês terem noção, a gente precisa de 30 miligramas de ferro diariamente, tá? Para ser consumida. E se a gente está com uma deficiência, a gente vai precisar, às vezes, de 3 vezes, 4 vezes mais do que isso. E uma fatia de carne de 100 gramas tem apenas 3 miligramas de ferro. Então, não necessariamente a deficiência de ferro está relacionada ao vegetarianismo, ao veganismo. A gente tem que ter cuidado para ativar essa absorção, como eu falei para vocês no começo, né? Transformar o ferro não M em M, para a gente conseguir absorver. Ter também, ao longo do dia, diariamente, a quantidade de ferro, 30 miligramas por dia, tá tentando consumir, a gente vai ficar tudo certo, vai ficar tudo bem, não necessariamente anêmico. E às vezes é uma questão de outras absorções também, né? Como é que tá o teu organismo como um todo. Então, a questão do ferro, muitas vezes a pessoa tem a deficiência, principalmente mulheres, porque ela tem uma menstruação muito intensa. E ela perde muito ferro daquela forma, né? Então, existem várias razões para uma anemia, para uma deficiência de ferro, e é importante fazer o acompanhamento. E o vegetarianismo não apresenta perigo nesse sentido, se estiver sendo bem orientado. E outra coisa muito importante é que quando você está mudando a tua alimentação e você quer ter uma alimentação vegetariana, vegana, saudável, você não quer ganhar peso, você não quer piorar a sua saúde no geral, não é que você precisa, mas na maioria das vezes você precisa, essa é a real, ir para a cozinha. Você precisa aprender a cozinhar pelo menos um mínimo de uma alimentação vegetariana, porque as opções que a gente tem prontas, rápidas, elas não são totalmente nutritivas. Muitos lugares ainda não apresentam opções vegetarianas, ou então opções vegetarianas que sejam de fato
interessantes, né? Normalmente eles colocam cogumelos, e cogumelo é um alimento maravilhoso, principalmente para nossa imunidade, mas eles pensam na questão de suprir a proteína ali, e a gente sabe que não tem uma quantidade de proteína muito grande nos cogumelos. Você precisa comer muito, muito cogumelo para conseguir uma quantidade boa de proteína. Então, pelo menos um esforço básico você vai ter que fazer de ir para a cozinha para você ter uma boa saúde. Ou então, né, a opção de congelados hoje em dia. E se você comer ovos, fica um pouco mais fácil, mas mesmo assim a gente precisa ir para a cozinha, o que é muito saudável, o que é muito bom, mas é bom que você esteja com a mente aberta, que pelo menos o mínimo básico aí de você fazer os grãos, de ter os cereais integrais, oleaginosas, vegetais, e transformar essa comida numa comida bem gostosa, né? Eu tenho, inclusive, um e-book enorme junto com a minha amiga que é NutriChef, de receitas veganas, assim, desde café da manhã até janta. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês, caso vocês queiram adquirir. Acho que ele tá um preço bem, bem, bem bom, super acessível, porque é pra gente realmente... a gente não trabalha mais com isso, né, de questão dos e-books, então ele tá ali mesmo para ajudar vocês, para que vocês tenham essa ferramenta de uma alimentação variada, gostosa, deliciosa, nutritiva, vegana, vegetariana, para suprir todas as suas necessidades. E já que eu tô falando do e-book, já vou aproveitar também do meu cupom de desconto que eu tenho para as tâmaras, que eu já falei no outro vídeo sobre doces. Então, para quem não assistiu o episódio do podcast que eu falei sobre os doces, assista, tá imperdível. E lá eu dei a dica das tâmaras, eu vou dar para vocês também. Tâmara é maravilhosa, tem ferro também. A Castanha do Bem é uma marca que eu encontrei por aí, fuçando na internet, que tem as tâmaras mais carnudas, deliciosas, saborosas que eu já provei. E muito baratas. 1 quilo da tâmara jumbo natural, deliciosa, da Castanha do Bem, é o mesmo preço de um pacote de 350 gramas que eu encontro no mercado. Então, tá valendo muito a pena, e com o meu cupom de desconto, Bastens, que tá aqui na tela, eu vou deixar também o site deles aqui embaixo. Você ainda vai ter mais 10% de desconto nas suas tâmaras. Então, aproveitem, porque dica boa é dica compartilhada, ainda mais se tem desconto envolvido. E agora eu quero responder algumas dúvidas de vocês que vocês mandaram na caixinha. Algumas eu já respondi ao longo desse episódio, mas tem alguns que ainda não, que são bem importantes. Vamos lá, primeira pergunta. Eu amo grãos para substituir a proteína. Grão de bico, quinoa, etc. Mas tenho muitos gases. Help. Gente, isso é muito, muito comum quando a pessoa tenta substituir a proteína animal pela vegetal, ou quando ela simplesmente começa a consumir mais grãos. Tem algumas coisas a serem consideradas, e eu vou partir do básico, que é, a gente precisa deixar todos os grãos de molho, tá? Até mesmo a quinoa, que é um pseudo-grão, é um grão menor, a gente muitas vezes acha que não precisa, a gente precisa deixar de molho. Então, o que você vai fazer? Antes de cozinhar qualquer tipo de grão, você precisa deixar ele submerso em água. Eu gosto de pelo menos 24 horas. Grãos menores, menos tempo, umas 12, 16 horas. Mas eu gosto 24 horas e que você troque essa água ainda no meio dessa hora. Então, deu, sei lá, deu 12 horas, troca essa água, coloca uma outra água, na hora de cozinhar você troca de novo. Outra dica, cozinha com louro. O louro, ele ajuda também que a gente tenha uma digestibilidade melhor e diminua os gases. De fato, se você consumir uma grande quantidade em uma refeição, é como a carne. Você vai ter mais desconfortos. A gente também tem uma individualidade biológica. Tem pessoas que conseguem digerir melhor e pessoas que conseguem não digerir tão bem os grãos. Essa é uma dica boa, anotem. Outra dica é a gente usar as enzimas digestivas ao nosso favor. E a gente pode pensar no abacaxi, a gente pode pensar no limão, no mamão, no melão, que possuem enzimas digestivas que ajudam o nosso organismo a digerir, principalmente a carne, mas existem algumas outras que também ajudam a digerir os grãos vegetais. Então, se você está tendo muita dificuldade, de repente, por um momento você dá uma suplementadinha em enzimas digestivas em pó, que você pode comprar, pode te ajudar. Outra questão. Chás digestivos vão te ajudar bastante. Então, a gente pode pensar no chá de hortelã, no chá de alecrim, no chá de boldo, no chá de orégano. Gente, todos esses chás, eles ajudam bastante na digestão. Mas eu diria... E assim, como tudo é muito rico em fibra, se você pegar muita salada crua, que já tem... Tudo que é cru
tem uma digestibilidade, você vai exigir mais digestibilidade do teu organismo, tá? É muito legal, mas aí você vai precisar tomar muita água e você vai exigir muito do teu organismo. Então, se você já tá com gases, está consumindo ali os teus grãos para substituir a carne, pensa nos vegetais mais feitos no vapor, assadinhos, cozidinhos, para dar essa segurada, para dar essa melhorada, tá? Outra coisa que eu também iria te orientar é começar pelos grãos menores. Então, a lentilha rosa é um grão que tem uma digestibilidade melhor, o feijão branco, que é menorzinho também, a própria lentilha, todos eles são grãos maravilhosos, e a quinoa também. Não deixa de deixar de molho, vai vendo, vai deixando o teu organismo se habituar. Agora, é claro, você vai comer uma feijoada, normalmente vai ter ali, né? Por quê? Tudo bem que feijoada no Brasil é com carne, né? Mas pensando, vai comer só feijão, talvez você sinta, porque você come uma grande quantidade, né? Então, essas orientações são importantes. Comer pouco, fazer o demolho, ter esses alimentos, chás que vão ajudar na digestão, apostar em enzimas digestivas de vez em quando e organizar a tua alimentação como um todo, porque às vezes você não tá com a tua digestão, o teu fogo digestivo tão forte por alguma outra razão. Seja uma razão de estresse, uma falta de água, tá consumindo alguma outra coisa que tá te irritando, então é importante você olhar. A gente pode, em consulta, dar uma mergulhada mais sobre outras questões, mas eu acho que se você fizer isso, já vai ajudar bastante. Outra pergunta aqui, existe proteína melhor e pior? Eu acho que essa pessoa quis dizer no sentido, tipo assim, a carne é pior do que a proteína vegetal, ou então a carne é pior que o peixe, enfim, gente. A proveniência da proteína, ela é muito importante. A gente sabe que no dia de hoje é complicado. É complicado você conseguir um peixe, um frango, uma carne, assim, com uma origem super pura, sabe? Que não foi criado em cativeiro, que não tomou antibiótico, que a alimentação foi de pasto, que não teve ração. É complicado, tá? É difícil a gente encontrar uma carne de origem animal que tenha essa procedência totalmente orgânica, sustentável, que o animal estava ali solto, que a gente sabe o quanto isso influencia na qualidade da carne, etc. Então, é complexo pensando nisso. Então, assim, se a gente partir desse princípio, proteínas de origem vegetal são muito interessantes. Se a gente partir do princípio de qual que eu vou ter mais ferro, zinco, de fácil absorção, talvez uma proteína de origem animal. Mas quando a gente parte do princípio de o que é melhor para mim, para minha saúde no geral, eu diria se você não é vegetariano, você alternar, né? Então, fazer alguns dias sem carne de origem animal. Então, dá esse equilíbrio de diversificar um pouco a sua alimentação, assim você não tem nenhum excesso de proteína proveniente de origem animal. E você vai também vendo como é que fica essa tua digestão com os grãos, como é que fica a tua aceitação. E eu também quero comentar uma coisa muito importante, que é sobre a saciedade, que eu já entro nisso. Agora, se você está me perguntando em relação à proteína de soja, proteína de whey, então fica um pouco vago. Mas o que é outra questão bem importante, né? O mito da soja, a questão da soja, a soja é transgênica e tal. Sim, se você puder optar por alimentos orgânicos, sempre melhor, principalmente aqueles que a gente sabe que tem uma maior quantidade de agrotóxicos, né? Mas quando a gente não exagera no consumo, seja ele da soja, seja ele da carne, seja ele de qualquer coisa, a gente consegue ter um bom equilíbrio, e essa é a minha linha de raciocínio. Quando a gente pensa em proteínas de suplementação, né? Então, é melhor um whey, é melhor uma proteína de ervilha, é melhor um beef protein, por exemplo, que é uma proteína da carne. É melhor qual tipo de proteína? Uma proteína de colágeno? Isso tudo é muito individualizado e vai depender muito da tua aceitação, a tua digestão, a digestibilidade dessas proteínas para você, questão de sabor, então é bem individualizado. De forma geral, como eu falei, a questão da carne, da proteína, ela é um buraco mais embaixo. Eu acho que a gente tem que cada vez mais criar consciência dessa diversidade, de não estar exagerando no consumo tanto
diário quanto semanal dos mesmos tipos de proteína, para a gente estar tendo ali um melhor equilíbrio da nossa saúde. Outra coisa que eu queria comentar com vocês sobre a saciedade é que quando uma pessoa para de consumir carne, muitas vezes ela pode sentir fome, ela acaba comendo mais, acaba ganhando peso. Por quê? Porque a carne de origem animal, ela é rica em proteína e ela é rica em gordura. 2 macronutrientes que ajudam muito na saciedade. Então, por quê? Porque demora mais para digestão rolar. Além disso, ela tem muito mais calorias também. Então, quando a pessoa troca, né, essa alimentação, ela precisa comer mais. Então, ela precisa aumentar os grãos, precisa aumentar os cereais, precisa aumentar os vegetais, as oleaginosas desse prato, para que ela não fique com fome e fique buscando o tempo todo por comida, porque às vezes ela acaba exagerando no consumo de outras coisas, porque ela não teve uma refeição suficientemente sacietógena no momento que ela deveria. Então, isso é bem importante também, a gente equilibrar as calorias das refeições quando a gente troca uma alimentação, né? Pra gente acabar, às vezes, por comer menos calorias tirando a carne, você acaba consumindo mais calorias em outros momentos porque você tá com muita fome o tempo todo, né? Então, buscar por alimentos que eles te gerem mais saciedade ou aumentar um pouco o seu consumo para que você não fique beliscando o tempo todo, tá? Isso nem era uma pergunta, mas é muito importante a gente esclarecer. E outra pergunta aqui foi a mais clichê, que eu nem acho que é tão clichê, mas como atingir a meta de proteína? Então, numa alimentação vegetariana e vegana, com a diversidade dos alimentos, nenhum alimento do reino animal, ele é só proteína, ou ele é só gordura, ou ele é só carboidrato. Eles sempre vão ter pelo menos mais do que um macronutriente na sua composição. A questão da meta de proteína, primeiro, vai depender da sua meta. Se você faz atividade física, como é que é a tua composição corporal, o que você precisa, para a gente entender qual que é o teu objetivo, se é ganho de massa magra, se é perda de gordura, se é manutenção de massa magra. Então, a meta a gente vai decidir junto, vai fazer o cálculo junto, vai ver ali junto com um profissional qual que é a tua meta. Através de uma alimentação vegetariana, a gente consegue sim bater essa meta. Então, a gente vai fazer uma organização para que no seu dia você tenha fontes proteicas ao longo dele. Então, assim, no lanchinho da tarde você não vai ter, tipo, só uma fruta e uma castanha, por exemplo. Apesar da castanha ter proteína, a gente vai fazer uma refeição talvez um pouquinho mais proteica. Vai fazer, por exemplo, talvez um sanduíche de pão de fermentação natural com tofu, com uma pastinha de tofu, ou se você consumir ovos, a gente talvez vai incluir ovos nos teus lanchinhos, no teu café da manhã talvez a gente vai fazer um smoothie proteico. Então, a meta vai depender muito da tua individualidade biológica, do que você precisa. Eu sei que você queria uma resposta pronta, mas realmente muda muito de acordo com a tua atividade física, de acordo com a tua composição corporal. Se eu fosse falar de uma forma geral, seria 0,8 gramas por quilo de peso, tá? Mas se você faz atividade física, isso já muda. Eu acho pouco, 0,8, né? Mas se a gente tá falando de uma população geral, assim, a gente pode estar aí falando de 1,2, 1,6 gramas por quilo de peso, e aí você pode fazer os cálculos, mas o ideal é você procurar uma orientação mais específica, e aí tanto para, né, de alimentos provenientes de origem animal, vegetal, a quantidade vai ser a mesma, a gente só precisa encaixar e fazer os cálculos direitinho. Esse assunto, ele é super extenso e ele, assim, tem diversas outras questões que eu poderia abordar, mas, né, enfim, a gente tem um tempo aqui e se vocês deixarem aqui embaixo nos comentários o que mais vocês gostariam de saber, quem sabe eu faço um episódio aprofundando sobre algum tema que seja do interesse de vocês, pode me mandar no direct também, enfim. Falem pra mim que o que eu quero é que vocês tenham cada vez mais conhecimento, materiais, pra vocês terem uma saúde melhor, de acordo com os princípios, com os valores de vocês, sempre priorizando a saúde, que eu acho que esse sempre deve ser a nossa prioridade, seja qual for a alimentação que você escolher. Eu não sou a favor de dieta XYZ, porque eu acho que diferentes estratégias podem funcionar por um tempo, mas o que é melhor para você, de acordo com esse ser global, esse ser complexo que você a gente pode montar alguma coisa que faça sentido para você. Então,
Não tem como dizer isso aqui é melhor ou aquilo. E sim o que é melhor para você. Existem algumas coisas, alguns alimentos que a gente, enfim, sabe que são nocivos, outros que nos ajudam bastante, mas uma dieta específica vai depender muito de você. E para finalizar, eu queria dar uma super dica para vocês de um livro para quem quer entender um pouco mais desse mundo, para quem quer começar a mudar, ou para quem já é vegetariano, vegano, e enfim, quer entender, mas é um livro bem para, eu diria, iniciantes, para pessoas leigas, mas que assim, responde muitas dúvidas, é muito completo. Ele já é um pouco antigo, mas eu gosto muito dele ainda, porque tudo que traz é muito verdadeiro, algumas coisas, né, eu acho que dá pra gente trazer para essa questão da individualidade, algumas atualizações, mas eu acho que é um livro muito bom que se chama Virei Vegetariano e Agora, do Eric Sliwich, não sei se é assim que fala, mas eu acredito que seja. É super fácil de entender, fácil de ler, eu acho que pode te ajudar bastante. E é isso, eu espero que se você gostar desse episódio, você mande para o seu amigo vegetariano, vegano, ou que tem curiosidade, ou que quer se tornar, ou que tem dúvidas sobre esse assunto, dá um like para eu saber. Não esquece de dar 5 estrelinhas neste podcast no Spotify, porque aí toda semana quando sair novos episódios você será avisado. E por favor, me falem se vocês querem mais episódios sobre nutrição, com esses temas, porque como vocês viram, eu falo, não me canso de falar, é uma coisa fácil pra mim, é uma coisa que está no meu dia a dia, e apesar de eu não trazer muito pro podcast, é algo que me deixa muito feliz e que eu vou ficar muito feliz também em compartilhar cada vez mais com vocês. Então, falem comigo, me digam, me orientem para que eu possa dar o melhor para vocês. Um beijo e até semana que vem.